Opa, gente, vocês estão bem? Então vamos fazer o quarto episódio do nosso vídeo e vamos lá. Primeiramente eu tenho que ver em que lugar isso daqui vai dar. Um cara queria lutar comigo, então eu lutei contra ele. O primeiro Pokémon dele era um Caterpie e não foi grande coisa derrotar ele não. Então eu meio que derrotei ele e veio mais um Caterpie. E também não foi muito difícil lidar com ele. Depois de derrotar esse cara, eu fui meio que eu fui caminhando até outro lugar. Então eu encontro um Pokémon, é um Kakuna. Então eu mato o Kakuna, não foi grande coisa não, só preciso tacar um Ember nele. Então eu continuo, então a gente vai continuar essa aventura. Então eu continuo caminhando até nossa aventura. No meio do caminho eu encontro um Weedle, derroto o Weedle. Então depois de derrotar esse Weedle, o nosso Lacoste upa pro nível 14. E a gente continua a aventura. No meio do caminho eu encontro exatamente o Caterpie. Então eu mato ele. Então eu continuo seguindo e eu encontro um treinador. E ele só tinha um Pokémon, isso podia ser perigoso. Mas no final das contas era só um Weedle. Então depois de eu ter ganhado essa luta que foi muito difícil, viu? Incrível, difícil, viu? Depois disso eu continuo na minha jornada. Eu encontro outro lugar, que é a Rota 2. Então eu encontro um lugar chamado Peter City. Eu nunca vi antes, mas a primeira coisa que eu fui fazer foi curar meus Pokémon. Depois de curar meus Pokémon, eu fui ver se tinha um mercado ali por perto. Então eu encontrei um e eu comprei as coisas. Uma Pokémon, tem mais coisa aqui. Ô louco, não sei nem que isso daqui existe. Repelente. Mano, eu sei que isso daqui é tipo pra quando a gente tá na caverna, eu acho, né, velho? Bela bosta. Tá, então eu vou comprar Pokébola, né? Pokébola, né? O clássico. 4 Pokébola. Então eu vou comprar. Sabe o que? Eu vou comprar poção também. Depois de eu ter comprado 4 poções e 4 Pokébolas, eu meio que vou embora dali. Então de longe eu consigo ver um ginásio. E eu dou a volta, mas eu não consigo achar a porta dele. Na verdade eu encontro, né? Eu pensei que não ia conseguir encontrar. Então eu entro e o cara ele vem pra cima de mim. E a gente vai numa batalha. Eu sabia que aquela luta não ia ser fácil. Mas no final da conta eu taquei o Metal Claw nele. E ele perdeu a metade da vida. Então ele continuou o ataque. E no final de tudo, eu derrotei ele. Usando o Metal Claw. Então o próximo Pokémon dele, que eu acho que ele tem 2 Pokémon. O segundo Pokémon dele é. Você tenta adivinhar aí, exatamente. Um Chandelure. E eu uso um Metal Claw nele. E ele não morre, surpreendentemente. Mas ele fica usando esse defense, algum bagulho doido aí. Mas no final das contas, eu mato ele com o Ember. E eu fiquei surpreso que eu matei um bicho de pedra com o Ember. Tá, mas pelo menos eu consegui derrotar o primeiro. Mas eu tinha um inimigo bem pior pela frente. Exatamente, o Brock. Então eu fui pra cima dele e então ele tem 2 Pokémon. O primeiro dele é um Geodude. Então ele joga um Geodude, mas eu sou cagão e eu uso uma poção pra ter certeza que eu não vou meio que falecer pela frente. Aí, fio, ó, agora tô frote. Não sei me derrotar, Geodude. Então eu derroto o Geodude com o Metaclaw. E o segundo Pokémon dele não era nada mais que exatamente, um Onix, velho. Um Onix. Tá, então eu começo usando o Steel, Metaclaw nele. E dá até que bastante dano.
Mas ele usa Rock Tomb e eu quase morro. Então eu uso mais uma poção, porque eu sou cagadão e tenho muito medo de morrer nesse jogo. Mas esse infeliz usa de novo o ataque. Então eu decido sacrificar um Pokémon meu. Vai lá, Vanderlei. Você vai salvar o mundo. Vanderlei. Então Vanderlei, ele sacrifica. E ele não tem um destino muito bom. Então eu começo a entrar em desespero, porque eu não tenho mais Pokémon pra usar. Os Pokémon estão tudo lascado de vida. E eu saberei que no final eu ia acabar perdendo se eu continuasse assim. Então o Mamaco, ele dá uma porrada nele e não dá nada de dano nele. Mas o macaco não desiste. Então ele morre. Eu já tava entrando em desespero. Então eu decidi usar MC Ratão. MC Ratão seria uma ótima distração contra o Onix. Mas ele morre. Então eu tinha minha última escolha. Usar meu Lacoste. Mas eu uso eu uso a terceira poção. Mas ele usa Rock Tomb. E tudo quase acaba por causa desse Rock Tomb. Mas eu começo a entrar em desespero, começo a usar mais poção ainda. E ele não para de usar Rock Tomb. Daí eu tento atacá-lo. Eu uso Metal Claw nele, mas eu morro. Depois de ver que eu tomei um pau pro Brock, eu vou pro centro Pokémon e eu curo meus Pokémon. Eu percebo, eu vejo que meus Pokémon tá meio fraco, então eu vou atrás de Pokémon. Então eu entro no museu meio suspeito e eu tenho que pagar pra dar um ticket. E eu paguei um ticket, mas eu não sabia pra que era. Mas eu encontro aquele velho no começo do jogo eu vi ele e ele só tava falando que tava vendo ossos de dinossauro. Então eu decido subir a escada pro segundo andar. Eu encontro bastante gente, mas eu encontro um velho. Ele fala coisas sobre 1900 e tal coisa, mas não me agradou muito o que ele falou, então eu fui embora. Então eu vou meio que atrás de Pokémon pra upar meu Charmander e meus outros Pokémon. E eu encontro um garoto que ele fala que eu não posso sair dali até eu derrotar o Brock. E eu fiquei bem pé da vida com esse garoto, que ele me obrigou a voltar lá até lá. Mas eu sabia que eu ia tomar um pau de novo, então eu volto pra catar uns Pokémon ali que eu não tinha pegado. Primeiro é o Rattata, que ele já morreu bem facilmente. O meu objetivo é chegar no nível 15, ou seja, ele virar um Charmeleon. E ele ficaria bem mais forte. Então eu procurei e procurei. O primeiro eu achei um Caterpie, ele morreu com Scratch. Então eu vi cada vez pegando mais Pokémon. Eles pegando mais Pokémon e eu achei um Pidgey. E eu sabia que Pidgey era um bom, por causa que ele podia aprender Fly. Eu acho, né? Falava. Então eu olho na minha mochila e eu lanço uma Pokébola nele. Então ele sai. Ele me ataca. Então eu decido trocar pra um dos meus Pokémon ficar mais forte. Eu quero que fique mais forte. Eu tô entre o Vanderlei e o Mamaco, mas acho que um que vai ficar mais forte no futuro vai ser o Vanderlei, mas eu vou ter que treinar o Mamaco um pouco também. Então foi literalmente a batalha do começo do jogo que ganha quem dá o crítico. Então, no final, o Mamaco morreu. Eu fiquei bem triste, mas no final de tudo, o Vanderlei foi lá e matou o Pidgey. Na vingança do Mamaco.
E infelizmente, o Mamaco não ganhou XP. Tá, então eu continuei upando de nível e encontrei mais um Pidgey, nível 3. Mas eu fiquei brabo que um Pidgey tinha matado meu Mamaco, eu fiquei muito pé da vida, eu matei ele. Então eu continuei upando. Então eu matei um Pidgey. Quase matei o Pidgey. Então eu mato o Pidgey. Então depois de matar esse Pidgey, não aconteceu nada, porque eles são um Pidgey. Mas depois de eu ter matado um Rattata, eu upei pro nível 16. Eu sabia que ele ia upar pra um Charmeleon. Eu esperava. Eu espero. E ele vira um Charmeleon. Ah, esse, ó, boa. Mano, eu não sabia que tinha, tipo, todo esse negócio aí, ó, que drop, mano. Ah, mas vai mó top esse negócio, velho. Não tinha isso daí, tipo, toda esse brilhinho ali atrás pra coisar. Então, depois de eu ter pegado o Charmeleon, eu